mundo deseja que 2026 seja o ano das nossas vidas. A gente quer uma saúde perfeita, a gente deseja ter boas notícias, aumentar nosso patrimônio. De fato, a gente quer ter uma vida confortável. Mas e se eu te disser que a Bíblia diz em 1 Pedro: vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazia que vocês herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Sabia que, às vezes, as coisas boas que nós estamos desejando, que normalmente são os desejos universais, eles podem configurar um estilo de vida vazio? É verdade. Às vezes, na nossa lista de 2026, a gente já elencou nos casar, ter filhos, ter mais ou menos uns 500 mil investido, de repente 3% a 8% de gordura corporal, a gente quer fazer a nossa viagem internacional, desenvolver ou aprender um novo idioma e talvez ter netos, ou talvez pular de bungee jumping, ou nós não sabemos. Os nossos desejos, eles são infinitos, mas pode representar um sério problema. Vamos conversar sobre isso? Então, vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Te convido para se inscrever nesse canal, ele é importante para a gente propagar a palavra de Deus e também porque sempre que chegar um vídeo novo, você vai ser notificada e você já pode aproveitar para começar bem o seu dia, né, meditando com relação à palavra de Deus. O nosso coração, gente, ele é idólatra, né? Ele é um coração muito corrupto. A gente sabe que já está escrito lá em Jeremias, né? Quem vai conhecer o coração humano que é tão enganoso? E a gente deseja, né? A nossa alma, ela deseja deseja felicidade. Deseja o conforto, deseja o bem. Só que tudo aquilo que nós desejamos aqui na Terra pode te entristecer, mas é completamente passageiro. Diz que se nós, por exemplo, desejamos um grande amor, ou ter paz nos relacionamentos, estabilidade financeira, saúde, reconhecimento no trabalho, bons amigos, né, amigos divertidos, amigos leais, diz que lá em 1 Pedro, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então, vamos pensar que você quer ser reconhecida por uma grande obra, um projeto que você está desenvolvendo no teu trabalho, que você acha que vai mudar a forma como as pessoas se comunicam, ou a forma como os processos são realizados. Eclesiastes 1:11 diz: não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tão pouco se lembrarão do que fazemos hoje. A palavra de Deus está dizendo assim: tudo que foi feito antes e o que está sendo feito agora vai cair no esquecimento. Então, é vão a gente buscar reconhecimento no nosso trabalho. Se a gente quer estabilidade financeira, Tiago 5:2 diz: sua riqueza apodreceu e as suas roupas finas são trapos comidos por traças. O rico deve se gloriar da sua insignificância. Ou seja, várias passagens bíblicas elas vão falando que tudo aquilo que se está relacionado à busca por desejos materiais, um dia elas são tão volúveis, né, tão voláteis, são tão incertas, que hoje a gente pode estar com 500 mil em bitcoins e amanhã eles vão ser reduzidos a R$2. Então, o nosso desejo numa prosperidade financeira um dia vai se esvair. Talvez a gente possa ter a ilusão de que vamos ser amadas por conta da nossa beleza e da nossa juventude. Provérbios 31:30 diz: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Os teus amigos podem te trair. Tudo pode acontecer na tua vida e perecer no ano de 2026. No entanto, tem até esse livro aqui bem interessante que se chama O Cristão Ateu. Eu comentei sobre ele no vídeo anterior, do Craig Groeschel. Diz o seguinte, que nós precisamos pensar numa anedota, né, de um peixe que está na terra. O que vai acontecer se esse peixe é jogado pela onda do mar à terra?
Vocês já devem ter observado quando vocês estão andando pela areia e a gente vê um peixe morto muitas vezes, né? Então ele vai agonizar, né? Vai se contorcer inteiro. E por mais que você chegue e diga: ei, peixe, eu tenho 5 mil reais para você, você aceita? O que ele vai querer? Vai começar a se bater, vai continuar se contorcendo. Se você chegar para ele, para aquele peixe, e falar assim: eu tenho um pouco de minhocas para você, né? Seu alimento predileto. Eu tenho riquezas, eu tenho muita coisa para você, eu tenho um amor. O que esse peixe vai fazer? Ele não vai aceitar absolutamente nada disso, porque a única coisa que ele deseja é a água, é estar no habitat natural dele. Nós somos esses peixes, né? Nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Nós somos forasteiros neste mundo. Filipenses 3:20 diz: nossa cidadania está nos céus. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as suas coisas a seu domínio. Então, como estrangeiros, como forasteiros nessa terra, a gente precisa desejar as coisas do alto, entendem? Que quando a gente pensa nos planos para 2026, nós não pensamos como Jesus Cristo, a gente pensa apenas em fincar as nossas raízes aqui. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 15:19, ele nos dá um alerta cruel. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quantas pessoas salvas, verdadeiramente salvas, estão vivendo infelizes aqui na Terra, porque nós estamos desejando, né, um lugar que não é nosso. Nós estamos como esses peixes que acham que a terra é o melhor lugar, mas quando estão nessa posição percebem a agonia de viver num lugar que não é nosso, né? Então, se você está triste, desiludida, cansada, com sentimento de inadequação, se não for por conta de pecado, porque sim, tem o sofrimento que ele é por conta das nossas escolhas erradas e refletidas, né? A gente está vivendo na vontade, no centro da vontade de Deus, né? 1 Pedro 4:1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos também para sofrer. 2026, eu quero te fazer um convite. Esteja pronta para sofrer. Porque Jesus Cristo nos chamou para reinar com ele, sim, mas também para que a gente possa sofrer por ele, né? Porque nós não estamos mais aqui nessa terra para buscar os nossos próprios desejos, mas para fazer a vontade de Deus. É isso que está escrito em 1 Pedro 4:2. A gente está sendo convidada o tempo todo para sofrer por aquilo que é certo, sofrer como bons, né, soldados de Cristo, porque nós somos o povo de Deus, né? Um povo escolhido, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Queria compartilhar, eu sei que vocês adoram uma história. Queria compartilhar uma história pessoal, né? Vocês sabem que eu não sou muito, né? Sou bem discreta, mas eu lembro que uma vez, vai fazer mais ou menos um ano, uma amiga muito próxima disse pra mim assim: ah, Thalita, você tem vontade de conhecer alguém? E aí eu falei: ah, tenho. Se você... Porque você tem alguém pra me apresentar? Ela disse: tem uma pessoa que eu acho que tem muito a ver com você. Uma pessoa de ministério, muito desejosa de fazer a vontade de Deus. E eu fiquei bem interessada. A história de vida, a história repleta de frustração, repleta de deserto. E quando nós nos conhecemos, coisa que Deus tinha aproximado nós dois, né? Tudo que ele falava, tudo que a gente conversava, dava a entender que que Deus tinha um propósito muito grande para nós. E aquela fase gostosa, que eu acredito que muitos de vocês já passaram.
eu passei. A gente saía para tomar um café, a gente ia num parque, conversávamos sobre Deus, um pouco sobre a nossa história, e aquilo começou a se intensificar, né? A gente começou a conversar sobre outros assuntos, né? Sobre o futuro. E eu lembro que eu ia viajar, e ele também. E quando ele estava prestes a voltar, ele me mandou uma mensagem falando: Thalita, eu tô de volta e eu queria conversar com você. E eu disse: tá bom, vamos conversar, né? Dei um horário para ele, minha agenda é bastante cheia e tal. E aí no dia seguinte ele disse que precisava cancelar o nosso encontro, porque tinha algumas demandas para resolver, e como ele era uma pessoa muito ocupada de ministério, né? Como eu comentei com vocês, eu achei aquilo completamente normal. E passou um dia, passou 2 dias, passou 4 dias, passou 20 dias, 60 dias, meses. E essa pessoa simplesmente desapareceu. E depois, mais ou menos de uns 50, acho que quase um mês e meio, enfim, deixei bastante tempo, né, para a pessoa pensar nas atitudes e tal. E quando eu perguntei sobre o que tinha acontecido, eu apenas recebi a informação de que... Nenhuma informação, essa é a verdade. Um silêncio, né? E eu comecei a perguntar para Deus por que ele tinha me feito passar por aquilo. Uma coisa tão... Se ele já tinha consciência de que aquilo não ia vingar, né? E a resposta que eu tive do Senhor foi: eu estou te convidando para você sofrer comigo, para você participar dos mesmos sofrimentos que houve em Cristo Jesus, né? Então, a rejeição, o hiato, a espera, a tristeza, elas nos convidam a participar do Evangelho, a nos aproximarmos de Jesus. Então, na verdade, o que Deus estava dizendo para mim era: você está passando por aquilo que a gente chama de privilégio. É um privilégio. Em 1 Pedro 3,14 diz assim: porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Se a gente for pensar em Moisés, né? Moisés, ele tinha filhos, tinha uma esposa, ele recebeu a vocação de ser um líder de um povo de dura serviço, né? Um povo que não tinha um coração ensinável, e ele abriu mão da alta posição que ele tinha no Egito para conduzir mais de 2 milhões de escravos hebreus para a liberdade do deserto rumo à terra prometida, né? E Deus está nos convidando a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que ele, sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Ele simplesmente não abriu mão daquilo que estava destinado para ele. E a participação que nós vamos ter na glória eterna em Jesus Cristo também está atrelada ao sofrimento que nós vamos viver aqui na terra. Depois de ter sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e fortalecerá e colocará você num firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Que 2026 seja um ano de sofrimento. Difícil falar isso, né? Mas é um sofrimento bom. É um sofrimento por fazer aquilo que é certo. É um sofrimento de parar de desejar as coisas inúteis deste mundo e buscar aquilo que de fato faça sentido para que a gente possa trazer glória e honra para o nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa nos aproximar dele por meio do sofrimento, por meio das dores, por meio das frustrações, por meio dos percalços, mas que a gente possa ter a certeza que ele vai nos sustentar, que ele vai nos fortalecer e que a gente vai ter aquele choro feliz de estar no caminho certo. Vamos orar? Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada pelo convite que o Senhor nos faz, de não apenas vivermos para o Senhor, mas também de sofrer por Ti. Obrigada pelas experiências que o Senhor nos faz passar, e são experiências que nos fortalecem e nos faz fincar os nossos pés sobre a rocha, que é o Senhor. Que em tudo a gente possa dar um bom testemunho da nossa vida e trazer muitas pessoas para mais próximas do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo episódio.